um lugar ao qual pertencer. Chegamos ao dia 17 do livro Uma Vida com Propósitos e hoje eu devo dizer que esse capítulo me trouxe algumas reflexões importantes. Bom, ele diz que você é chamado para pertencer, não somente para crer. Mesmo no perfeito e imaculado ambiente do Éden, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Fomos criados para a vida em comunidade, moldados para o companheirismo e formados para a família. E nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho e sem ajuda. Na família de Deus, você está unido a todos os outros e faremos parte uns dos outros por toda a eternidade. A Bíblia diz: em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Seguir Cristo inclui pertencer, não apenas crer. Somos membros de seu corpo, a Igreja. Precisamos restabelecer e praticar o significado bíblico dessa palavra. A Igreja é um corpo, não um edifício, um organismo, não uma organização. Você foi criado para uma função específica, mas perderá esse segundo propósito para a sua vida se não fizer parte de uma igreja local. Você descobre seu papel nesta vida pelo relacionamento que mantém com os outros. Se um órgão é de alguma forma desligado do corpo, fica paralisado e morre. Ele não pode existir por si mesmo, nem você. Desligado e arrancado do sangue vivificante da igreja local, sua vida espiritual se enfraquecerá e logo deixará de existir. Por isso, o primeiro sintoma de declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular aos cultos, ou à missa, no meu caso, e a outras reuniões dos irmãos da fé. A igreja é o plano de Deus para o mundo. A pessoa que diz não preciso de igreja é soberba e ignorante. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Na Bíblia, a igreja como um todo é chamada a noiva de Cristo e o corpo de Cristo. Não consigo imaginar alguém dizendo para Jesus: eu te amo, mas não gosto da tua noiva. Ou eu te aceito, mas rejeito o teu corpo. No entanto, é isso que fazemos quando desprezamos e depreciamos a igreja ou reclamamos dela. A comunidade local. A Bíblia diz que o cristão sem a igreja local é como o órgão sem o corpo, a ovelha sem o rebanho ou a criança sem a família. É uma situação anormal. Os valores de hoje, que advogam a independência e o individualismo, criaram muitos órfãos espirituais. Os crentes peregrinos ou os sem igreja, que ficam circulando de uma igreja a outra sem filiação nem responsabilidade ou compromisso. Por que você precisa da família eclesiástica? A família eclesiástica identifica-o como cristão verdadeiro. Não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se não sou comprometido com um grupo específico de discípulos. Você não é o corpo de Cristo isolado. Precisa de outros para expressar essa condição. Juntos, não separados, somos o corpo do Senhor. A família eclesiástica retira-o do isolamento egoísta. Como membro ativo, você aprende a se interessar pelos outros e a compartilhar suas experiências. Se uma parte do corpo sofre, as demais partes sofrem com ela. Ou, se uma parte é honrada, as demais compartilham de sua honra. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Esse é o tipo de amor sacrificial que Deus espera que você demonstre pelos outros irmãos. A família eclesiástica ajuda a desenvolver músculos espirituais. Somente a participação na vida integral de uma igreja local desenvolve a musculatura espiritual. As expressões uns aos outros ou uns dos outros são usadas mais de 50 vezes no Novo Testamento. Amar uns aos outros, orar uns pelos outros, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros e assim sucessivamente. Isso é ser membro do ponto de vista bíblico. Essas são as responsabilidades familiares. Pode parecer mais fácil ser santo quando não há mais ninguém por perto para frustrar as suas preferências.
Mas essa é uma santidade falsa, que não foi posta à prova. O isolamento é deliberadamente enganoso. Achei isso aqui bem interessante. O corpo de Cristo precisa de você. Deus tem uma função específica para você na família cristã. Isso se chama ministério. E o Senhor lhe concedeu talentos para essa missão. Um dom espiritual é dado a cada um de nós visando ajudar toda a igreja. A comunidade local é o lugar planejado por Deus para que você descubra, desenvolva e utilize os seus talentos. Você até pode ter um ministério mais abrangente, mas será algo adicional a seu serviço no corpo local. Jesus não prometeu edificar o seu ministério, prometeu edificar a igreja dele. Você participará na missão de Cristo no mundo. Como membros do corpo de Cristo, somos suas mãos, seus pés, seus olhos e seu coração. Ele realiza sua obra no mundo por meio de nós, e cada um tem uma contribuição a dar. A família eclesiástica irá impedi-lo de retroceder. A Bíblia diz: encorajem-se uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Não é da sua conta, não é uma frase cristã. Somos chamados a recebermos ordem para... Não, somos chamados e recebemos ordem para nos envolvermos com a vida uns dos outros. Essa foi uma parte que me trouxe uma reflexão importante, porque é um desafio para mim. Essa coisa de se envolver na vida do outro quando você não é chamado, eu tenho dificuldade em fazer e em receber. Bom, como está tudo na igreja? Fazer parte de uma igreja saudável é essencial para viver uma vida saudável. Essa parte é interessante, uma igreja saudável. E aí, o que seria uma igreja saudável, né? Ele criou a igreja para satisfazer suas 5 necessidades mais importantes: um propósito para o qual viver, pessoas com quem viver, princípios pelos quais viver, uma profissão para se sustentar e força para seguir vivendo. Os propósitos de Deus para a igreja são idênticos aos 5 propósitos que ele tem para você. Sua escolha. Sempre que uma criança nasce, torna-se automaticamente parte da família universal dos seres humanos. Mas essa criança também se torna membro de uma família específica. O mesmo ocorre do ponto de vista espiritual. A diferença entre frequentar uma igreja e ser membro dela está no comprometimento. Os frequentadores são espectadores que ficam à parte. Os membros envolvem-se no ministério. Os frequentadores consomem, os membros contribuem. Por que é importante filiar-se a uma igreja local? Porque isso prova que você está de fato comprometido com irmãos e irmãs espirituais, não somente na teoria. Deus quer que você ame pessoas reais, não pessoas ideais. Foi outro destaque que eu trouxe, bem importante. Você pode passar a vida inteira buscando a igreja perfeita, mas jamais a encontrará. Você foi chamado para amar pecadores imperfeitos, assim como Deus fez. A vida cristã é mais que apenas um compromisso com Cristo. Inclui o compromisso com os outros cristãos. Tornar-se membro de uma igreja local é o passo que vem naturalmente a seguir, uma vez que você tenha se tornado filho de Deus. Você se torna cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de fiéis. A primeira decisão traz salvação, a segunda, a comunhão. Pensando sobre o meu propósito de vida nesse dia 17. Tema para reflexão: sou chamado para pertencer, não apenas para crer. Versículo para memorizar: assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. 2 Coríntios 8:5. Pergunta para meditar: meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que amo e estou comprometido com a família de Deus? E aí, como eu mencionei, esse foi um capítulo que me trouxe bastante reflexões.
E aí o que eu trouxe como resposta? Eu entendo que não, que a diferença, como ele mencionou, a diferença entre frequentar uma igreja e ser membro dela está no nível de comprometimento. E eu não tenho me envolvido dessa maneira. Eu entendo que isso é um processo e eu estou evoluindo nele. E vai chegar um momento em que eu estarei mais envolvida. Eu não sei se eu já trouxe isso aqui com toda essa clareza, mas eu comecei a desenvolver um relacionamento com Deus há pouco mais de 4 anos. E eu frequento a igreja, eu vou às missas, já participei de algumas situações de forma muito pontual, mas me envolver efetivamente numa pastoral ou em algo nesse sentido é algo que eu ainda não faço. E eu tenho fortalecido o meu relacionamento com Deus ainda muito no meu secreto, né? Muito nesse meu momento envolvendo a minha família, marido e filhos. E nós temos experimentado uma evolução espiritual e de forma mais abrangente em outras áreas da vida, porque de fato eu sinto que transborda, né? Impacta muito. Mas esse envolvimento com a igreja propriamente, né, com os meus irmãos, eu não tenho tido ainda. Então, esse foi um capítulo que me fez refletir muito nesse sentido e como meu objetivo aqui é compartilhar os meus destaques, a minha reflexão e ser muito verdadeira, eu estou trazendo exatamente a forma como eu tenho conduzido hoje e as reflexões que esse assunto me trouxe, né? Então, me fez pensar, começar a olhar com outros olhos para esse contexto e eu acredito que vai ser um caminho natural, né, de evolução dessa minha jornada. Gostaria muito de saber como tem sido para você e se você sentir no coração, compartilha aqui que fichas caíram, que reflexão você traz. Curte esse vídeo, encaminha para quem possa se beneficiar, né, ser edificado com esse conteúdo, se inscreva no canal. E como eu mencionei, a minha ideia aqui é trazer sem cortes. Vocês viram que teve chegada de filho, que logo percebeu que eu estava gravando, respeitou esse momento e eu prossegui. Então, é isso. É vida sendo vida e vida com propósito, fazendo o meu melhor aqui para você. Seguimos juntos até o 42º dia de uma vida com propósitos. Até lá!